Começando o Saúde Você deste final de semana, desde já, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E o atendimento domiciliar é uma tendência mundial que vem ganhando cada vez mais espaço também no nosso país. E aqui em João Pessoa, o Hospital da Unimed vem apostando nesse tipo de serviço mais humanizado para atender os seus pacientes. Confira. O atendimento de profissionais da área de saúde nas residências dos pacientes já é uma realidade em boa parte do mundo. Aqui no Brasil, o método tem se tornado cada vez mais comum. Foi o que apontou uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que revelou um crescimento de quase 4.000% em apenas 6 anos. Aqui na Paraíba, a Unimed João Pessoa oferece o próprio serviço domiciliar, o Unimed Dia a Dia, que atende mais de 800 beneficiários que estão incluídos na rede assistencial do Plano de Saúde. Desde que eu possa cuidar de um paciente em casa, a qualidade de vida do paciente melhora, as taxas de infecção consequentes a intervenções cirúrgicas, por exemplo, diminuem. Hoje, quando se concebe medicina, pensa assim, internamento hospitalar deve ser curtíssimo, o hospital tradicional, e vai para o hospital, a casa do paciente. O domicílio é a hospedagem, é o hospital. Então, nós vamos montar uma estrutura compatível com a magnitude dos cuidados. São duas categorias de atendimento: o internamento domiciliar, que atende pacientes com maior gravidade, e a assistência domiciliar. Em ambos os serviços, mais de 70 profissionais trabalham em conjunto para atender a demanda dos pacientes. São médicos que trabalham tanto internamente, fazendo a regulação, cuidando de dar prioridade às ações, como médicos que vão à rua, acompanhados por enfermeiros, fisioterapeutas, fonoterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, todos farmacêuticos, todos voltados para fazer a assistência mais próxima e mais eficaz, evitando o adoecimento. Este aqui é o grande X da questão. É o caso de Dona Marina, que tem 104 anos e que há 5 usa os serviços do teleatendimento. Ângela revela que o serviço tem sido muito importante para a mãe, principalmente na agilidade do atendimento. A gente liga para lá, já vem o enfermeiro, já manda o laboratório colher tudinho. E até mesmo para a gente falar com os médicos, a gente fala na hora, é muito bem atendido, ele passa até a medicação. Olha aí, parabéns à Unimed João Pessoa por estar trazendo esse serviço cada vez mais forte aqui para o nosso estado, principalmente nessa época ainda que a gente vive de pandemia, Covid-19, muitas pessoas ainda estão mais guardadinhas em casa, né? Então podem contar com esse tipo de serviço sempre. Olha, gente, tosse, febre, mal-estar, sensação de cansaço, são alguns sintomas comuns à gripe, resfriado e também Covid-19. Mas aí a gente tem que saber como identificar e como diferenciar os sintomas das doenças respiratórias com a Covid-19, que a gente já está tanto familiarizado aí, que a gente vai conversar a partir de agora. Recebo novamente o pneumologista Dr. Agostinho Neto. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Ao Saúde Você, é sempre um prazer recebê-lo. E ainda a gente já estava conversando aqui nos bastidores, numa época que a gente ainda não precisa relaxar tanto, né? Ainda está nessa época de pandemia, os cuidados têm que continuar assim redobrados. E aí eu hoje sou até uma personagem porque eu sou uma pessoa que tem, por exemplo, sinusite, e aí todos os ites da vida da gente, sinusite, rinite, né, podem ser confundidos com Covid também, né, doutor? Na verdade, a gente ainda está em época de pandemia, né? A pandemia, a gente ainda tem 520, 525 brasileiros mortos por dia por Covid. A gente, como você deixou bem claro, não está na hora de relaxar. Eu ainda estou usando máscara, isso é ainda didático. Mesmo num ambiente seguro como o seu aqui, acho que é importante passar a mensagem de usar máscara. Sim. É importante insistir na vacinação. E assim, a gente já teve no pico 3.800 óbitos por dia. A gente agora está em 500, mas a gente não pode normalizar esse número. 500 Sim. brasileiros por dia mortos de Covid é muita coisa. As pessoas que internam ainda é um número bem maior, né, do que esses 500. Então, a gente não pode baixar a guarda, vamos dizer assim. As outras viroses continuam existindo, as outras condições respiratórias continuam existindo, rinite alérgica, resfriado, influenza, parainfluenza, outros vírus continuam circulando. Lembrar, inclusive, que a máscara protege a gente de todos eles, né?
É muito frequente que o paciente que trabalha com doenças respiratórias, ele adoeça com uma certa frequência por ano. E eu experimentei isso. Depois da máscara, a gente tem uma certa proteção, né? Então, o meu ponto é, não está na hora de relaxar ainda, está na hora de continuar pensando, infelizmente, pensando nas outras doenças também, mas continuar pensando em Covid ainda. E aí, se tratando, doutor, de doenças respiratórias, a gente vai associar a questão de respiração, né, o trato respiratório, mas explicando melhor para quem está em casa o que quer dizer doenças respiratórias. Pronto, perfeito. A gente separa as doenças respiratórias em trato mais alto e mais baixo. Então, a gente tem doenças que, rinite, as doenças do trato respiratório superior, né, que tem a ver com prurido, coceira nasal, nariz entupido, descarga nasal, conteúdo nasal, fluido pelo nariz, né, secreção nasal, são doenças respiratórias, mas na área de vias aéreas superiores, garganta inflamada, sensação de arranhar na garganta, dor na garganta, também vias aéreas superiores. E a gente tem as vias aéreas mais inferiores, e está relacionado mais com falta de ar mesmo, tosse, né, chiado no peito. De forma geral, cabe mais ao profissional de saúde tentar separar. É claro que o paciente que é portador daquela doença, ele tem o seu cuidado, ele acaba estudando, ele acaba perguntando ao médico, à equipe que está cuidando dele, e ele acaba desenvolvendo seu próprio conhecimento. Isso é fundamental. Mas a gente tem uma gama enorme, a gente separa as doenças infecciosas e não infecciosas. Então a gente tem os processos alérgicos, tem rinite alérgica, tem sinusite alérgica, tem asma brônquica, que é uma doença alérgica. E a gente tem sintomas que são desencadeados por nada infeccioso. Por exemplo, sacudir uma cortina, estava empoeirada, o nariz começa a tossir, a escorrer, você começa a tossir, né? Ou pode ser relacionado a um vírus, o vírus sincicial respiratório, vírus influenza, para-influenza. Então tem uma gama toda de insultos, vamos dizer assim, fumaça, né? Pólen para as pessoas alérgicas. Então tem uma gama de insultos e tem uma gama de doenças. A gente acaba colocando tudo junto como doenças respiratórias ou sintomas respiratórios, mas cabe ainda ter cuidado, porque em época de pandemia tudo faz lembrar a pandemia. E antigamente a gente via com uma tranquilidade. Não, eu estou um pouco incomodado aqui, meu nariz está escorrendo, mas eu vou trabalhar, para não deixar o meu colega me esperando, para não deixar o meu paciente desassistido, o meu aluno. Mas, na verdade, hoje em dia é um pouco até o contrário. A etiqueta é não comparecer se você tem sintomas e não tem certeza absoluta que não é, né? Então, pode ser outra virose mais simples, mas se resguardar e resguardar as outras pessoas do convívio ainda é parte importante do nosso cuidado. E por falar nisso, em questão de viroses, de uns dias para cá, a gente tem tendo realmente surtos de viroses, né? E aí, entre os cuidados também com os pais, como eles devem proceder, porque, como a gente viu na nossa matéria do início do programa, muitas pessoas estão optando ainda pela teleconsulta, né? E aí, qual a sua visão como profissional? Porque, assim, por exemplo, se for uma sinusite, uma amidalite, que é algo mais delicado, que precisa de uma examinação realmente, pessoalmente, como entra, doutor, sua postura sobre isso? Na verdade, depende muito do contexto que onde a pessoa está, né? Do contexto do que a pessoa dispõe, na verdade, né? Mas eu acho que os tempos ainda são de ser mais conservador, de ser mais cuidadoso. Está excluído 100% Covid? Não, então vale a pena se cercar de cuidados, manter o uso de máscara, manter a higiene das mãos e vale a pena uma avaliação profissional. Se a pessoa tem à sua disposição uma avaliação profissional com telemedicina, se a coisa está organizada nesse sentido, isso pode ser tentado, né? Se a pessoa está mais sintomática, se há um risco maior, ou se simplesmente a telemedicina não está, a consulta, a teleorientação não está disponível, vale a pena sim uma consulta presencial. A minha visão no momento atual é que, apesar da gente estar com índice de vacinação crescente, da gente estar com mais segurança do que já esteve, a gente ainda não pode relaxar. Não pode, por exemplo, não, é só um resfriadozinho. Até a gente ter certeza, a Covid na primeira semana parece um resfriado, né? Sim. Você tem o nariz entupido, você tem uma febre, você tem uma coisa mais leve e depois é que a coisa pode lembrar que a vacinação é fundamental, mas que uma parte da população, como tudo, uma parte da população não responde, particularmente pacientes mais idosos. Então, se você, vamos dar um exemplo, o filhinho chegou com o nariz escorrendo e tossindo da escola, a avó está em casa, ou até pai e mãe que tem, sei lá, comorbidades de hipertensão, obesidade, né, as comorbidades associadas à Covid, mesmo vacinados, a gente não deve relaxar completamente. A gente deve continuar um cuidado de higiene, um certo distanciamento social e, se possível, uma avaliação. Qual a avaliação, para terminar? Tá. Pode ser presencial, pode ser online, pode ser virtual, depende do que a pessoa tem, da disponibilidade que a população, que a pessoa em particular tem para fazer. E no caso de crianças que têm sintomas, essas crianças devem fazer os testes como é feito o acompanhamento em criança, que é algo mais delicado, né?
Então, na verdade é difícil a gente estabelecer uma orientação geral, assim, televisiva, né? Porque você pode, na verdade, simplificar demais as coisas, né? O meu ponto tem sintomas respiratórios, é uma coisa que se resolveu em 1 ou 2 dias, cuidados básicos de higiene pessoal, distanciamento social, o mínimo uso de máscara se necessário, mas se é uma coisa mais prolongada, vale a pena uma avaliação. E aí o pediatra é que vai dizer, né? Não, vale a pena uma avaliação com suave nasal, vale a pena, não, aqui eu estou vendo que é uma coisa mais simples. Tem aquela história, a gente repete isso todo dia para os alunos, hoje é dia do professor, você tem que colher a história, né? Como é que começou? Você já tem isso? Você já sentiu isso antes? Seu nariz entope sempre, escorre sempre, seus olhos coçam, seu nariz coça. De repente, com 2 dedos de conversa, vamos dizer assim, com uma consulta mais formal, você acaba sabendo, não, isso aqui é um caso clássico de rinite alérgica, ele já tem rinite. Já está no prontuário dele aqui no consultório que ele tem rinite. É mais um caso de rinite alérgica, mais uma crise. Então, mas não posso generalizar, dizer, não, em tais sintomas não precisa procurar, com outros sintomas precisa. É tudo muito parecido, é tudo muito indistinto, né? Na época mesmo que a gente tem a obrigação de pensar para todo caso de Covid, tudo parecia Covid. E está certo, porque como é que você vai provar que não é? Né? Então, como é que você vai relaxar e dizer, eita, nem era rinite alérgica, nem era uma coisa simples, era o vírus mesmo e aí passou para mais 2 ou 3 pessoas. Então, a minha opinião ainda atual é de ser conservador, ser cuidadoso, criterioso e, se for possível, pedir orientação. Se está difícil de decidir, pedir orientação profissional. E colocar as vacinas em dia, né? A vacina da Covid em dia, a vacina da gripe em dia, e mesmo assim você não fica 100% imune a não ter as doenças, né? Perfeito. A vacina da Covid está aí, a gente tem gente que ainda nutre algum sentimento, alguma desinformação anti-vacina, não faz o menor sentido, está atrapalhando todo mundo, não é só aqui, é no mundo todo, sempre tem alguma corrente política, alguma corrente falando em não e não sei o que, não precisa. Gente, a gente já teve 3.800 mortes por dia no Brasil, agora a gente está com 500 e não foi porque esgotou a epidemia. A população não teve, isso foi vacina. Então a gente tem que insistir em continuar vacinando. Né? Já me perguntaram, e seus filhos? Está autorizado, bateu a idade deles, eu vou lá, estou no posto. Eu e minha esposa, a gente está para vacinar. Estamos no lugar certo para vacinar. Eu tomei a 3ª dose há pouco tempo agora para profissionais de saúde, muitos idosos se cuidando. Então, sim, vacinar contra a Covid e manter o cartão de vacina em dia para as outras coisas, né? A gente estava vendo chamada há pouco tempo de profissionais de imunização do município, lembrando que tem que vacinar contra sarampo. As outras enfermidades continuam circulando. Né? Então, quando o vírus novo vem, a gente cercou mais de cuidado, porque os números estavam catastróficos. A gente chegou a ter no Hospital da Unimed 60 pessoas entubadas. Uma equipe foi multiplicada por 6, por 10, para poder dar suporte. Mas a gente não deve descuidar das outras. Então, é o que você disse, com muita propriedade, com muito critério. Manter o cartão de saúde de vacinas em dia, né? Manter a atividade de não fumar, manter os cuidados com saúde em dia e vacinar-se nas oportunidades. Né? E aí, doutor, voltando até para o tema mesmo, doenças respiratórias, existem 2 tipos, né? A parte aguda e a parte crônica. Como é que a gente pode entender melhor qual a diferença desses 2 tipos? Perfeito. Na verdade, o que existe o paciente pode ter um paciente crônico e ele tem sintomas do dia a dia. Né? Vou dar o exemplo de um paciente que tem DPOC, ou enfisema, um paciente que fumou, né? Ele tem sintomas diários, eventualmente. Ele tem, às vezes, uma falta de ar. Quando ele apressa o passo, quando ele sobe escada, quando ele precisa correr, ele, às vezes, tem a falta de ar dele. Mas quando isso sai da fase do dia a dia, ele já pode encarar como uma piora. Né? A gente chama isso de agudização, ou de exacerbação, ou de crise. Né? O paciente asmático, ele fora da crise, ele é normal. A gente tem campeões de natação asmáticos. Tem pessoas que fizeram grandes feitos que são asmáticos. Mas durante a crise, a pessoa está numa situação difícil. O que conta aí é a história. Né? Se a pessoa sempre tem rinite alérgica, se a pessoa sempre tem crise de broncoespasmo, tem asma, por exemplo, então você já sabe que isso está na história. Mas essa pessoa ainda pode ter Covid. As doenças elas não se respeitam. Uma pessoa que está com uma doença não vai ter só aquela, ela pode ter mais uma. Então, uma das grandes coisas que conta é uma exacerbação de DPOC, de enfisema pulmonar, mas qual é a causa? Está fácil ver que é só uma secreção, é uma doença bacteriana, vamos tratar normalmente, ou a gente tem que excluir Covid? Ainda a praxis está sendo, a prática médica está sendo. Excluir sempre que for necessário, sempre que você suspeitar e não der para, em bases clínicas, ter certeza, fazer os testes necessários. Os testes estão mais popularizados, são muito acurados, os testes nasais de antígeno, de PCR, de RT-PCR são muito firmes, o resultado dá segurança, só precisa obedecer ao tempo de fazer o exame. Então, sim, fazer os exames e tomar cuidado. E os pacientes crônicos, eles estão no seu dia a dia, mas eles também podem agudizar, eles também podem ter uma piora aguda, e a gente tem que estar de olho em tudo isso. E aí,
Por exemplo, a facilidade, doutor, que a gente tem de chegar numa farmácia e comprar vários tipos de medicamentos. Inclusive, já foi assunto de outros programas aqui, a questão dos cuidados com a automedicação. E nas doenças respiratórias também, né? Por exemplo, quem sofre com rinite, sinusite, obstrução nasal, anda sempre com aquele vidrinho, que eu não vou fazer propaganda aqui da medicação. Mas quais são os cuidados que essas pessoas podem ter, devem ter, na verdade? Chegou em qualquer farmácia a facilidade para comprar remédios para gripes, vitaminas também, né? A gente viu um surto de vitamina, inclusive que pode trazer a hipervitaminose nos pacientes, nas pessoas. E aí, explica um pouquinho sobre os cuidados que essas pessoas têm que ter no dia a dia, na questão do controle das medicações. Não, é verdade. A gente tem desde casos em que foi proposto tratamento completamente ineficaz para uma epidemia séria, com risco de morte numa fração dos pacientes, como se propôs do começo, quando não sabia de nada, tudo bem, hidroxicloroquina e ivermectina. Depois que se publicou que não tem serventia, a gente tem que obedecer à ciência. Até a gente tem o dia a dia, isso aí foi uma coisa de agora, né, desse momento. Mas no dia a dia, já tem aí décadas, a gente já tem uma hipermedicação para sintomas mais simples, né? Isso é parte da cultura da população. E o que é que eu tenho a dizer? Se já foi prescrito alguma vez, se já foi combinado, tem o que é chamado plano terapêutico. Você vai no seu médico, na sua equipe de saúde, no seu profissional, e diz, olha, eu já tomei isso, foi bem sucedido. Se eu tiver esses outros sintomas, se for claro que é isso de novo, eu posso tomar? Né? Já fica com a prescrição. Então, um plano terapêutico para quem tem asma, e piorou da asma, está em crise, para quem tem rinite alérgica e piorou da rinite alérgica, está em crise, isso é razoável, né? Mas chegar e dizer, o que é que tem aí para tal coisa? Já está na cultura, infelizmente, mas é mais perigoso. Por quê? Porque, eventualmente, não é só aquilo, né? É aquela história, uma dor abdominal, vou botar outro exemplo, uma dor abdominal pode ser um desarranjo simples, mas pode ser uma apendicite. Exato. E o que é que vai separar um do outro? É a não resposta e o tempo. E aí, quando você fica tomando outras coisas, você, além de gerar custos, porque gera custo, mascara a doença, né? mascara os sintomas, você perde tempo, você deixa de examinar. Então, é uma série de coisas, é uma série de possibilidades, né? Eu não estou dizendo que a pessoa deve viver no ambiente médico para qualquer sintoma. É claro que a pessoa tem um bom senso e dizer, não, isso aqui eu já tive várias vezes, eu sei o que é isso. Sim. Já combinei com quem está tomando conta de que eu posso usar isso aqui com certa liberalidade. É a história do plano terapêutico escrito, isso está em todas as diretrizes. Então, quem tem asma, quem tem enfisema, deve ter o seu plano terapêutico escrito para que, numa exacerbação menor, mais leve, numa pior, numa agudização mais simples, você saber o que fazer, sem precisar ir no pronto-socorro, por exemplo. Mas não liberalizar a ponto de você querer tratar tudo com vitamina, né? Quando a gente não sabe o que fazer, é frequente isso, né? Teve uma época que todo mundo tomava tudo para a Covid. Eu via pacientes que chegavam com uma receita de uma pequena fortuna, né? Com 3, 4 vitaminas, reposição de um monte de mineral, vermífugos, substâncias para malária, e o cara tomando aquilo tudo, despesa, efeito colateral, reação adversa, e não está focado no que interessa, que era monitorizar a saturação, né? Então, tudo isso conta muito, minha querida. E sem falar que algumas medicações que as pessoas tomaram muito no início desse surto de Covid, que serviam para outras doenças, quem estava com as outras doenças, por exemplo, lúpus, ficou com deficiência daquela medicação. Perfeito. E precisava e estava em falta nas farmácias, né? E por aí vai. Teve um desabastecimento por um excesso de uso que, infelizmente, pouco tempo depois se mostrou inadequado, né? Exatamente. E uma vez que, assim, a gente também não deve ser hipócrita e dizer, não era para ter feito. Olha, gente, na época em que você não tinha informação, né, e tinha uma luz, estava todo mundo desesperado, e tem algum ruído, olha, isso aqui pode ajudar, é claro que a gente até procura. É claro que eu fui ler e tudo, mas depois que saiu a orientação, saíram revisões de literatura, saíram protocolos grandes, publicados, dizendo não ajuda, esqueceu, não funcionou, não presta, vamos fazer outra coisa, né? Vamos usar o que funciona. É isso aí. Perfeito, minha querida. A gente vai voltar daqui a pouquinho do nosso intervalo, doenças respiratórias, Covid, sinusite, todo tipo de doença respiratória a gente está falando aqui. A gente está conversando com o pneumologista Dr. Agostinho Neto, daqui a pouco a gente volta e aguardamos.